O Grêmio, a quantidade de gramados ruins que o Grêmio é obrigado a enfrentar é assustadora. Gramado ruim, viagem. Jogar fora de casa. Casa que não é casa. É o jogador também, as famílias, quem fica, quem teve que voltar para os seus países. Você se preocupa sempre com a situação, pode ser estar longe, pode chover outra vez, aí, aquela preocupação. Então, assim, isso tem um impacto nos dois clubes. Porque ele ainda na não Arena viu. Condá, se ele tiver visto o que aconteceu, ele realmente não vai ter como falar desse gramado. A bola não rolou, a bola teve uma certa dificuldade, assim como os jogadores, né? A vitória do Grêmio, sai da zona de rebaixamento depois de 11 rodadas, importantíssimo resultado, mas é impossível, André, a gente entrar nesse jogo, falar desse assunto, sem analisar o gramado. A região das áreas, das duas grandes áreas, em determinados momentos, no final do jogo, segundo tempo ali, depois que choveu tanto e tanta gente passou pelas grandes áreas, ficou aquela coisa de vídeos que você encontra na internet para exemplificar campos em que o futebol não é permitido, né? Que coisa. Porque o gramado simplesmente não tem condição alguma. E é isso aí, aquilo que a gente falou no início. Não dá, cara. Sem a ajuda dos jogadores, a maca, que é um carrinho, não teria conseguido sair do campo. Um carro. Aí tem vários erros nessa. Sabe aquela figura dos 7 erros? Nessa da maca, tem um erro, sim, fundamental. Qualquer gramado, em qualquer lugar do mundo, quando você tem chuva, olha a área, você não usa o carro. Esse é o primeiro tempo ainda. Porque o carro vai deixar as marcas do pneu, o rastro. Quer dizer, você não faz isso. Aí é maca, com o maqueiro e na mão. Antiga, então o carro jamais deveria ter entrado em campo, ainda mais num gramado, né? Ah, mas choveu muito. Gente, futebol é uma atividade profissional. Nos melhores gramados, os melhores gramados resistem a essa chuva. Claro. Gramados que não são bons, que não têm boa drenagem, não são gramados para futebol profissional. Infelizmente é onde a gente joga, na maioria dos jogos aqui no Brasil. Então esse é o ponto, tá? Claro, pode chover uma quantidade na Arena Corinthians, que tem uma boa drenagem, e o jogo ficar impraticável. Mas é preciso caprichar um pouquinho mais, porque o que acontece? Há uma interferência no jogo. Como é que você observa a parte tática quando o jogador não consegue conduzir a bola? Vamos imaginar um jogador que tem uma bola para um contra-ataque. Ele quer fazer um passe longo para o companheiro. Se você colocar força normal, Dani, a bola pode ficar parada na água. Sim. Se você dá muita força, ela pode passar e sair pela linha de fundo. Então é o seguinte, isso modifica o jogo. Você deixa de ter um jogo de futebol para ter uma pelada dessas. Todo mundo já jogou na vida, na chuva, se divertindo, que é uma delícia. Não é jogo profissional. Infelizmente, a gente trata o futebol do Brasil dessa forma. E aí, analisar a questão técnica, tática e tal, é um delírio. Então, é o que foi possível fazer, Dani. E o Grêmio, tudo isso que o Calçade falou é verdade, mas o Grêmio adaptou-se muito melhor às condições do jogo. O Grêmio foi mais perigoso durante quase toda a partida. E é o que resta, você vai ver quem que vai se adaptar. Quem se adapta melhor. Porque assim, o Vasco tinha como jogador para tentar fazer a diferença o Felipe Coutinho como titular. Né? Os dois volantes, o Hugo Moura e o Cocão, com o Coutinho de 10, com o Emerson Rodrigues, que foi contratado pela direita, David pela esquerda, Verratti de 9. Era para o Coutinho jogar. Coutinho não conseguiu jogar nesse gramado. Natural que não consiga. No intervalo, o Rafael Paiva coloca o Payet e tira o Coutinho. O Payet, que tem uma bola parada até mais forte que a do Coutinho, poderia, numa bola parada, num chute de fora, resolver o jogo, também não conseguiu. O que me surpreendeu é que dos jogadores técnicos da partida, o Soteldo conseguiu. Ele jogou muita bola. E o Soteldo é uma questão, né? Porque o Soteldo acaba a Copa América, ele tem aquela indisciplina, foi pra praia, era pra voltar, o Grêmio numa lama danada no Campeonato Brasileiro, o Soteldo teve aquela indisciplina, dá aquela amostra de que ele não tá muito preocupado. Mas quando ele volta, ele transforma o time. Ele tá jogando muito. E hoje, mesmo nesse lamaçal, o Soteldo, que é um cara técnico, não é um cara forte em termos de estatura, de imposição, é um cara técnico, ele tecnicamente fez um bom jogo nesse gramado e resolveu o jogo. Essa imagem aí, rapidinho, me lembra, tem um vídeo disponível sobre o Ronaldo na época em que ele jogava na Inter de Milão, tem uma meia dúzia de lances dele num gramado que o campo inteiro era a área que estava do lado esquerdo, onde o Vasco atacava no segundo tempo. A pior parte. Sim. A pior parte. O campo inteiro era aquilo. Só que
faz 30 anos. E tem meia dúzia de lances de um dos grandes jogadores de futebol da história. Então a comparação fica um pouco desequilibrada, porque daqui a pouco haverá gente falando, não, mas é assim mesmo, no mundo inteiro acontece isso, jogador bom tem que jogar bem nesse campo também. Enquanto se pensar assim, jogos vão continuar acontecendo, mesmo levando em conta o problema dos estádios no Sul. É bom frisar que o Grêmio pediu ao Internacional autorização para jogar no seu estádio, o Internacional disse não e aplicou a desculpa ou a razão, como queiram, da situação do próprio gramado do Beira-Rio, que também precisa ser recuperado num cronograma que não deve ser fácil de aplicar, mas de fato também não fica bem um pedindo ao outro a chance para jogar no seu estádio e o clube que viveu, assim como o Grêmio, os horrores daquelas enchentes, dizendo não, o meu gramado... O Grêmio vinha de jogos no Estádio Centenário, Estádio do Caxias, onde o gramado também não estava bom. Isso, vai jogar Libertadores em Curitiba, certo? Certo. Assim, eles, logo após aquela crise toda, se reuniram e tentaram uma saída conjunta pelo Rio Grande do Sul. Mas, então, num momento de um pedido... Foi uma prática, foi outra. E assim, o Grêmio, a quantidade de gramados ruins que o Grêmio é obrigado a enfrentar é assustadora. Gramado ruim, viagem, jogar fora de casa. Casa que não é casa. O jogador também, as famílias, quem fica, quem teve que voltar para os seus países. Você se preocupa sempre com a situação, pode ser estar longe, pode chover outra vez, aquela preocupação. Então, assim, isso tem um impacto nos dois clubes. Sim. Eu tenho convicção que a situação deles seria diferente se tivesse algo normal para praticar o futebol. Claro. Agora, as escolhas foram horrorosas. Essa foi horrorosa. Jogar em Caxias, partida anterior, foi um horror também. Aí você coloca, se fala, eu não acredito que o futebol brasileiro em 2024 está nessa situação. Por quê? Porque a gente fala, e é como se não acontecesse, não tem nenhum peso. Porque quem manda se diverte, se é que está assistindo. Tenho dúvidas. O Ricardo Teixeira dormia. Talvez dormindo. Ricardo Teixeira dormia, jogos de seleção, Liga dos Campeões, ele dormia. Não era um cara, foi presidente do CBF, né? Era um cara que não estava lá para mudar nada no futebol, só para ele. Então, assim, e o poder dá essa situação, dá essa possibilidade aos donos daquele momento. Porque se tivesse realmente alguém que mandasse, que fosse o líder falava assim, não dá para fazer isso. Isso aqui não é um futebol que eu posso exportar, porque a exportação do seu jogo é uma fonte de receitas, ela é gigantesca. Premier League está aí, La Liga, futebol italiano, futebol alemão, francês, aí num percentual menor, mas as principais ligas do mundo ganham muito dinheiro com a venda para vários mercados. Sim. E o futebol brasileiro, que é fornecedor dos jogadores para o mundo todo, e todos os treinadores que vêm aqui, todos dizem, e não é para elogiar, é uma constatação, porque eles não conseguem prevalecer em todos os jogos. Todos os treinadores estrangeiros que vêm aqui dizem, é uma das mais fortes. Quando eu falo forte, para mim, ela tem que ser forte no nível muito alto. Se fala forte, porque todo mundo às vezes está igualado. É um campeonato difícil. Nas dificuldades. É o equilíbrio e as dificuldades. Dificuldades. Claro. Então, não é fácil jogar aqui, se estabelecer aqui, ser bom treinador aqui. Então a gente poderia vender isso. Mas eu não posso dizer que a gente poderia vender o espetáculo. Porque o espetáculo está sendo mal feito. Não é que a escolha do Grêmio foi ruim, é que a manutenção ou a falta de manutenção do futebol brasileiro como um todo é ruim. Ô Pedro, para te passar a palavra, eu vou colocar aqui na tela só uma declaração do Verratti no final do jogo. O Vasco perde esse jogo, né? Depois de um jogo em que o Grêmio fez muitas reclamações no último jogo de arbitragem, e aí o Verratti na beira do campo ele vem com essa declaração. Choraram a semana toda, aí o árbitro vem aqui e pratica o antifutebol. Parece que para ganhar tem que chorar. É impossível jogar futebol assim. Um campo também que não se poderia jogar. Uma lástima. Ele fala do gramado, mas também atribui à arbitragem parte, pelo menos, dessa derrota do Vasco. É importante, o Cássio e o André já falaram bastante, o Zupa, a gente aqui no começo da arbitragem sobre sim, o gramado. A arbitragem ela pode ser debatida e sim, quando o dirigente chora, eu uso o termo para usar o termo que ele colocou ali, quando o dirigente chora num jogo, ele não está pensando na melhoria do futebol brasileiro, ele quer uma pressão na semana seguinte, ele quer o erro a seu favor, ele não quer corrigir o erro. Isso aí tudo cabe. Agora, do que ele entende que foi é bom que a gente já falou bastante disso, porque precisa falar também do jogo. O Vasco não foi bem. O Vasco não foi bem. O desempenho do Vasco não foi bom.
a ideia de jogo não aconteceu. O Rafael Paiva demorou a entender e trocar para o segundo tempo. O Soteldo, que vai muito bem, ele não foi o único, para mim, que leu. Ele foi quem aproveitou melhor, porque o David teve espaço, não aproveitou. O Emerson Rodrigues teve espaço, não aproveitou. O pouco que o Coutinho teve de espaço não circulou como o Soteldo circulou. O Soteldo não faz uma jogada magistral no gol. Tem uma questão física tinha uma questão de... Eu não sei se eu iria com o Coutinho nesse campo. Apesar da qualidade, eu acho, ainda mais pela ideia de jogo que você queria. Estava muito claro que o Vasco ia se fechar e tentar apostar em Emerson e David. Aí o David não volta. O Renato entende, troca o Soteldo de lado. O Soteldo precisou de uma bola e pouco campo ali com uma certa qualidade. Aí o Léo Pelé não sabe disputar por cima. O Michael dá um carrinho lá no meio de campo que não se justifica. A bola vem, aí sim, aí tem a qualidade do Soteldo. O pouco que se teve com bola, ele resolveu pela qualidade. O Vasco não teve essa qualidade. Então, a ideia de jogo foi ruim. O Grêmio amassou, dá para falar assim, tranquilamente o Vasco com bola pelas laterais, que era onde tinha minimamente um gramado. O Vasco, quando teve lateral e campo, não fez assim. Então, me parece que se a gente se apegar só à questão da arbitragem que reclama o Verratti, certamente o Vasco vai reclamar, e ao gramado, o Vasco não vai olhar o que aconteceu em campo. É para ligar sinal de alerta? Não, o campo complica, o ambiente complica, jogar fora não é novidade para o Vasco. O Vasco quase 20 anos não ganha do Grêmio fora de casa do Campeonato Brasileiro. Tudo isso aí está no pacote, mas em campo também o que se tentou não foi bem executado. Então isso precisa ficar para os próximos jogos. E aí quem vinha atuando muito bem, que era o Matheus Carvalho, no Cocão, e o Hugo Moura, aí já desprotegidos, aí já não estavam exatamente bem posicionados. Aí o Grêmio começa a circular por ali, aí quando balança a bola para um lado, a recomposição não existe do Vasco. Então tem muito problema. 1-0, inclusive, foi pouco. O Grêmio jogou muito mais que o Vasco. O Soteldo perdeu um gol logo. O Grêmio jogou bem né? mais que o Vasco. Não foi que achou o jogo estava lá amassado, teve só uma bola e o Grêmio botou para ele. Não, o Grêmio jogou muito melhor que o Vasco no primeiro tempo. O Vasco demorou a corrigir. O Grêmio continua melhor no segundo tempo. E o Soteldo, aí sim, no pouco que teve ali, ele tira a bola, resvala ali, se eu não me engano, no defensor do Vasco. Vai lá muito no cantinho. Acho que o Léo Jardim, em dias melhores, teria talvez chegado naquela bola. Mas houve uma falha de defesa do Vasco, houve um aproveitamento melhor do Grêmio, houve uma leitura melhor do Grêmio do lado que não tinha recomposição do Vasco. Isso tudo ajuda a explicar para colaborar, para a gente não ficar só na fala do Verratti de campo de arbitragem. Tá aí. O placar do jogo favorece o Grêmio, que sai da zona de rebaixamento, ainda com jogos por fazer nesse Campeonato Brasileiro.